do plano B do Flamengo para Felipe Luiz e ele atende pelo nome de Arthur Jorge. Por que eu tô começando? Porque o Flamengo está dando um chapéu no Cruzeiro? Parece que sim, hein? A gente vai trazer mais informações sobre esse assunto envolvendo o Vitão. Tava a um passo de assinar com o Cruzeiro, mas o Flamengo entrou na parada e, repito, deu um chapéu no Cruzeiro. A gente vai trazer todos os detalhes, porque o Flamengo fez uma nova proposta ao Internacional, proposta essa aceita. E agora, o Vitão será contratado pelo Flamengo? Teremos reviravolta? Nós vamos trazer todos os bastidores envolvendo essa negociação que tá dando o que falar. Flamengo, Cruzeiro, Vitão, Internacional, todos esses detalhes. E tem também Fluminense, rival do Flamengo, podendo contratar Cebolinha? É isso mesmo? Também tem essa informação. A gente vai trazer isso tudo no vídeo de agora. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, agradecer por todo mundo que tem assistido, bons índices de audiência por aqui. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like. Se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo e o plano B do rubro-negro para Felipe Luiz, já é conhecido. Arthur Jorge, treinador que passou com sucesso pelo Botafogo, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América de 2024. Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, o setorista do Fla assegura que a prioridade segue sendo a renovação do contrato do Felipe Luiz, como a gente tem contado para vocês. Mas diante da enorme dificuldade em se acertar com Jorge Mendes, o empresário português do treinador rubro-negro, o Flamengo já começa a pensar em alternativas. O Arthur Jorge é querido por basicamente todo mundo que cuida do departamento de futebol do Flamengo, entre eles José Boto e o presidente BAP. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan do Catar e sua multa rescisória é de 6 milhões de euros. Repito, prioridade do Flamengo segue sendo em renovar o contrato do Felipe Luiz. Mas com a proximidade do fim do vínculo, o acordo se encerra em 31 de dezembro, e sem acordo, o Flamengo se viu obrigado a buscar alternativas. Se não houver avanços em relação ao Felipe Luiz, o Arthur Jorge será contactado. Já contei para vocês que o Flamengo chegou ao seu limite em relação à proposta financeira, que faria do Felipe Luiz o segundo técnico mais bem pago entre treinadores de time de futebol no país, só atrás de Abel Ferreira. Ainda assim, Felipe Luiz pediu mais dinheiro e algumas condições para sair em caso de propostas do futebol europeu. Há quem imagine no Flamengo que essa renovação vai acontecer, mas outras pessoas já se mostram bastante preocupadas com o não acerto, até por isso a necessidade da busca por um outro nome. Representação do Flamengo está marcada para 14 de janeiro, embora o novo técnico ou o Felipe Luiz ainda possa alterar essa data. No dia 24 de janeiro, o Flamengo já tem decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E em 28 de janeiro tem início o Campeonato Brasileiro. Tem também informação, rapaz, volante da Lazio, que está emprestado ao São Paulo, também pode ser contratado aí. A gente vai trazer essas informações. Vamos lá, eu vou começar até com essa, inclusive. Foi o Paparazzo rubro-negro que postou o exclusivo com a possibilidade de procedimento cirúrgico do volante Saul e os problemas nos joelhos de Nicolas de la Cruz, a diretoria do Flamengo passou a avaliar volantes no mercado. O nome de Marcos Antônio, volante de 25 anos, emprestado pela Lazio ao São Paulo, entrou no radar do Flamengo. Bom de bola, nação? Eu, particularmente, gosto e eu sei que é um jogador que é chamado por José Boto até mesmo de filho ali, pela relação que eles têm, porque o Marco Antônio foi contratado na ocasião pelo Shakhtar, quando o Boto estava lá, e é um jogador que de fato o José Boto gosta muito. Tomara que o Flamengo de fato tente essa contratação, porque é um nome que me agrada bastante, inclusive mesmo com o São Paulo vivendo aí uma crise danada dentro e fora de campo, o Marco Antônio acabou fazendo boas partidas com a camisa do São Paulo, se destacando na temporada. E de fato ele está emprestado. Vocês vão se recordar que foi um jogador que quase veio para o Flamengo. Na gestão passada, o Marcos Braz, Bruno Spindel quase contrataram esse jogador, mas não conseguiram chegar a um acordo com a Lazio. E o São Paulo aceitou lá todas as pedidas da Lazio e acabou levando o jogador. Vamos falar agora de Cebolinha. Pode pintar no Fluminense, é isso mesmo? Sim, o Fluminense tem interesse sim na contratação de Everton Cebolinha, mas o BAP já vetou
O Fluminense entrou em contato aí com os representantes do atleta e o BAP, presidente do Flamengo, falou, ó, esquece, não vamos conversar, não queremos negociação, nada disso. E o próprio Cebolinha também não ficou animado com a possibilidade de deixar o Flamengo e se transferir para o rival Fluminense. Nem o Cebolinha, nem o Flamengo ficaram animados com essa possibilidade. Mas sim, é verdade, o Fluminense demonstrou interesse no atacante Everton Cebolinha, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, daqui a 6 meses pode sair de graça, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término do vínculo com o Flamengo. Eu, particularmente, acho que o Flamengo deveria negociar logo o Cebolinha, garantir uma grana aí. Não tem que renovar e nem perder esse jogador de graça, porque é um jogador que está valorizado, tanto é que o Fluminense demonstrou interesse. Falar em Fluminense, está movimentando o mercado, hein? Contratando Guilherme Arana, pegou o Gemes, zagueiro do Mirassol, muito bom jogador, tá conversando aí pela contratação de Hulk. O Fluminense está dando uma animada no mercado da bola e agora tentou a contratação de Cebolinha, mas ficou apenas na tentativa, porque nem Flamengo e nem jogador ficaram animados com essa possibilidade. Vamos agora falar do Vitão, porque o Flamengo, ó, dando chapéu no Cruzeiro. Vocês gostaram dessa? Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa. Para dar animada, né? Para dar animadinha nesse vídeo. Pois é, o Flamengo não desistiu de Vitão, muito pelo contrário. Vamos trazer todos os bastidores envolvendo essa situação, tá? Eu fiz até um post nas minhas redes sociais fazendo um resumo desses bastidores, porque tem muita coisa. Peraí que teve um dirigente. Pois é. Me mandaram mensagem aqui. Teve um dirigente que me mandou mensagem aqui agora. Falando, me parabenizando pela informação do Vitão, inclusive. Vamos lá. Eu fiz até um post nas minhas redes sociais trazendo todos os bastidores. Um resumão, tá? O primeiro a fazer a proposta ao Internacional por Vitão foi o Flamengo. E aí o Internacional negou a proposta. Depois o Cruzeiro chegou firme, foi para cima e se acertou com o Internacional. Os dirigentes gaúchos entraram em contato com os representantes do zagueiro para dizer que estava tudo certo com a Raposa. Inclusive o Tite, novo treinador do Cruzeiro, conversou no telefone com o Vitão, falando sobre o projeto para a temporada. Ó, Vitão, eu te quero aqui, vou te utilizar bastante. A ideia é você ser titular junto com o Fabrício Bruno, papapá. Tudo certo. Quando estava tudo encaminhado, eis que o Internacional fala com os empresários do Vitão que o Flamengo voltou firme e que aceitaram a oferta do rubro-negro. E o que aconteceu? Agora os empresários estão conversando com o Flamengo para chegar a uma base salarial. Venê, qual é a proposta do Flamengo? Calma, eu vou contar para vocês estão com pressa, calma. A proposta do Flamengo é o perdão da dívida envolvendo Thiago Maia, que dá 4,7 milhões de euros com juros e mora, mais o pagamento à vista de 5,5 milhões de euros, e o pagamento seria em até 10 dias após a assinatura de contrato, mais 500 mil euros de bônus. Isso por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então seria 4,7 milhões de euros da dívida do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros, sendo 5,5 à vista e 500 mil euros em bônus, depois que ele atingisse um determinado número de jogos ou através de títulos do Flamengo, e são duas metas extremamente tranquilas de serem batidas. Agora, os empresários do jogador estão conversando com o Flamengo. A proposta do Flamengo para Vitão é de 4 anos de contrato. Então, agora, o Flamengo conseguiu o mais difícil, que foi se acertar com o Internacional, porque era o mais difícil. Só que agora o Vitão, ele está acertado com o Cruzeiro. Imagina a cabeça do jogador, o cara estava achando que ia para o Cruzeiro, agora ele pode ir para o Flamengo. Flamengo, o clube que quer o jogador há muito tempo, vocês vão se recordar. Então, galera, tá essa confusão danada nos bastidores. Resta saber para onde vai o Vitão. O Flamengo agora é o clube mais próximo, porque deu um chapéu no Cruzeiro, chapéuzinho da KTO, bonito, ó, vermelho e preto. Inclusive combina até mesmo com o Inter, que é vermelho também. Enfim, tamo junto. Quero saber de vocês aí. Seria uma boa contratação? Lembrando, o Vitão tem 25 anos, tá, galera? Vale a pena esse chapéu que o Flamengo tá dando no Cruzeiro? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.
Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, mercado da bola. Começou aquela época que você aí do outro lado é tão apaixonado. O mercado da bola, quem vem, quem sai, quem vai tentar, quem tá na mira. A gente vai trazer todas essas informações. Já vou dar logo um spoilerzinho para vocês. Jogador zagueiro, destaque no Campeonato Brasileiro, especulado no Flamengo, está indo para o Fluminense. Tem também detalhes, mais informações da renovação de contrato de Felipe Luiz. Vitão, tivemos acesso aos valores exatos da proposta do Flamengo para ter esse jogador que pertence ao Internacional. Tem muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de dizer para vocês que oficialmente férias no futebol brasileiro, fim da Copa do Brasil, o Flamengo encara o Corinthians na Supercopa do Brasil, e que final, hein, contra o Vasco. A gente vai trazer todos esses detalhes também no vídeo de agora, então se inscreva no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, ativa o sininho aí, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e consequentemente você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Então, bora pra cima, galera, vamos lá, porque começou aquela época que vocês tanto amam. Vamos lá, vamos para as informações. Antes de mais nada, falar da Supercopa do Brasil, que será no dia 24 de janeiro, agora definido. Corinthians, campeão da Copa do Brasil, vai encarar o Flamengo, que é o campeão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, que vitória do Corinthians dentro do Maracanã, em cima do Vasco. Que freguês ao Vasco do Corinthians, torcida do Corinthians cantando "O Maraca é nosso". Rapaz, muita gente, muitos torcedores do Vasco chorando. E vocês sabiam que Flamengo e Corinthians já disputaram uma Supercopa do Brasil? Pois é, 34 anos atrás. A única vez foi em 1991, eu tinha um aninho. E o Timão ganhou por 1-0. O jogo foi disputado no Morumbi. Lembrando que de lá para cá, a Supercopa do Brasil parou de ser disputada durante muitos anos, voltou recentemente. E agora Flamengo tem a chance dessa revanche aí contra o Corinthians. Muitos torcedores nas redes sociais brincando, falando que ninguém morre nos devendo, tem que pagar a Supercopa do Brasil. Vamos ver, dia 24 de janeiro, está marcado esse duelo ainda, com o local a definir, tá? Tem alguns estádios candidatos, Arena Fonte Nova em Salvador, Mané Garrincha em Brasília, e aí vamos ver onde será disputado. O Flamengo disputou das últimas 7 edições, o Flamengo disputou 6, tá? Rapaz, Flamengo chegando muito bem aí na Supercopa do Brasil. Vai ser um bom duelo, as duas maiores torcidas do Brasil nessa disputa bem importante. Vamos falar agora de mercado, galera. No Flamengo está acontecendo uma reformulação, muita gente pode não saber ou não lembrar, mas 4 jogadores já deixaram o Flamengo. O zagueiro Cleiton, que assinou o pré-contrato, foi para o Wolfsburg da Alemanha. Juninho, vendido ao Pumas do México por $5 milhões. Os empresários, os dirigentes do Pumas garantem que foi em dólar, não foi em euro, que o Flamengo irá receber esse valor. O Pablo, fim de contrato, está indo para o São Bernardo de São Paulo. E o Matheus Cunha assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresenta à Raposa em janeiro para ser o reserva imediato do goleiro Cássio. E o Flamengo prevê aí uma economia de pelo menos $2 milhões com a saída desses 4 jogadores. Pelo menos, tá? Porque ainda tem custo, enfim, outros custos aí de carteira. Então o Flamengo já tendo um bom alívio na folha salarial. E para reforçar o elenco, o Flamengo fez uma proposta há cerca de 15 dias pelo zagueiro Vitão, do Internacional. Novamente o Flamengo tentando o Vitão, e eu tive acesso aos valores exatos dessa proposta e eu vou trazer para vocês. O Fla ofereceu o perdão da dívida de Thiago Maia com os juros, porque a dívida atual é de €4 milhões, porém com juros e correção dá €4.700.000. E, além disso, pagar €4 milhões à vista ao Internacional por 100% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o rubro-negro toparia investir €8,7 milhões para ter Vitão. O Colorado recusou e pediu €10 milhões da seguinte maneira: que o Flamengo não cobrasse
juros e correção da dívida envolvendo Thiago Maia, o perdão do valor da dívida de 4 milhões de euros e receber 6 milhões de euros. E aí o Fla não aceitou e até o momento não disse se vai avançar ou não. Os empresários do atleta acham que não vai avançar essa operação envolvendo Flamengo, Internacional e o Vitão. O Vitão tem contrato com o Internacional até dezembro desse ano, não vai renovar. O que quer dizer que a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Eu particularmente acho o seguinte, valeu a investida do Flamengo para ter o jogador agora, no começo de 2026, mas o Internacional não quis, beleza, assina um pré-contrato, pega um jogador de graça. Enquanto isso, pode pegar algum outro jogador, entre aspas, para compor elenco, porque eu acho que o Vitão chegaria para brigar pela vaga de titular na equipe rubro-negra, porque fez uma boa temporada, tá? E agora eu quero saber de vocês. Essa proposta que o Flamengo fez, ok, não tem que continuar tentando, não tem que continuar tentando. Quero a opinião de vocês em relação a essa negociação. E um outro zagueiro que estava sendo muito especulado no Flamengo, não sei de onde saiu essa notícia, vou ser muito sincero, eu só sei que muitos torcedores do Flamengo me mandaram muitas mensagens, perguntando, o Gemes ou Remes do Mirassol, destaque do Mirassol na temporada, tá indo para o Flamengo mesmo, Vene, que situação é essa? O Flamengo está tentando a contratação desse jogador? Bom, acabei de publicar nas minhas redes sociais que o Fluminense acertou a compra desse zagueiro junto ao Mirassol. O Fluminense vai pagar ao Mirassol 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos desse jogador. E o contrato dele vai ser de 5 anos com o Fluminense. O Gemes, ou Remes, tem 25 anos e se destacou pelo Mirassol nessa campanha histórica do Mirassol na temporada 2025. Ele jogou 40 jogos, a grande maioria como titular, e fez 2 gols. De fato, ele foi um dos destaques, sim, do Mirassol. Acho que o valor que o Fluminense vai investir por esse jogador é um bom valor, 4 milhões de dólares, parcelados ali, não é nenhum absurdo, dá cerca de 21 milhões de reais. Vene, mas um valor muito alto para um jogador de 25. O mercado está inflacionado. É isso que vocês precisam entender. O mercado está extremamente inflacionado. E eu acho que o valor que o Fluminense investiu é um bom valor. O Flamengo deveria tentar. Se fosse um jogador para compor elenco, beleza. Mas eu acho que o Flamengo não tem que ficar contratando jogador para compor elenco. É jogador para brigar pela titularidade real. Para chegar e falar assim, pô, pode ser titular. Nesse caso aí, acho que não. Seria muito mais para compor elenco. E para finalizar nosso vídeo, Felipe Luiz, galera. O que está acontecendo? Quando a gente fala que o que está atrapalhando ou que ainda faz a renovação de contrato não acontecer pela questão financeira, é de uma maneira resumida, tá? E eu vou dar mais detalhes para vocês. Vou dar um exemplo. A Avenida Flamengo deveria aceitar o que o Felipe Luiz pede. Beleza. O Flamengo não se opõe. A gente paga. Mas e se chegar no meio do ano, o Felipe Luiz virar para o Flamengo e falar assim, ó, recebi uma proposta de um clube europeu, tô indo embora. Como é que fica a questão da multa rescisória? O Flamengo quer botar uma boa multa rescisória para se proteger. O empresário do treinador? Não. Acredita que no meio do ano pode chegar algo bom e aí, quem sabe, Felipe Luiz não tope o projeto. Porque hoje o Felipe Luiz não tem nenhuma proposta de nenhum clube do exterior. E mesmo que tenha, ele precisa tirar a licença dele e tal. Tem toda a situação burocrática envolvendo a licença de treinador dele. Mas, mesmo que tenha, e eu acho que não vai ter, porque na Europa não é comum ter muita troca de comando em clubes de elite do futebol europeu, tá? Então eu não vejo o Felipe Luiz recebendo a proposta agora. No meio do ano eu vejo. E aí, será que vale a pena o Flamengo aceitar uma multa rescisória e correr o risco de perder um treinador no meio da temporada, como aconteceu com Jorge Jesus, por exemplo? Vocês vão se recordar, a multa extremamente baixa. O que aconteceu? O presidente do Benfica, de uma maneira debochada, veio de avião aqui ao Rio de Janeiro, pagou a multa à vista, pegou o treinador, botou no avião e vapt. E o que aconteceu com o Flamengo? Não deu certo. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Então o Flamengo está querendo se proteger, gente. Eu acho que no fim das contas ele vai renovar. O meu sentimento é esse, tá? Conversando com as pessoas. Mas vocês precisam entender, porque o Flamengo não quer pagar o que o Felipe Luiz pede. Vai acabar pagando por um outro treinador a mesma coisa.
Gente, não é só pagar o que ele pede. Tem todos esses detalhes contratuais que o Flamengo precisa se proteger. E tá certo o Flamengo, tá? Ninguém é maior que o Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz tem que ficar. Acho que ele é o melhor treinador para esse momento. Tem que ter continuidade no trabalho dele. Mas você também não pode, entre aspas, abrir as pernas para tudo que o empresário pede. Você tem que se proteger. E a diretoria está certa nesse caso, está se protegendo. Se protegendo. E se não tiver também um acordo, beleza, que busque um outro treinador. Porque não dá para o Flamengo aceitar tudo que ele pedir, chegar no meio do ano, ele pegar as malas e ir embora, e que é o direito dele. Pagar a multa rescisória também faz parte do contrato. É você exercer o que está em contrato. Não é nenhum absurdo. Então, deu para entender um pouquinho aí o que está pegando na renovação do Felipe Luiz? Eu acho que no fim das contas ele renova, meu sentimento. Não tem como eu dizer isso, porque eu estaria prevendo o futuro. E eu ainda não tenho esse poder e nem quero ter também. A grande graça é não saber o que vai acontecer e ficar conhecendo dia após dia. Mas, enfim, trouxe mais detalhes, quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Tamo junto, galera, forte abraço, uma ótima semana, fui!